Tudo bom, gente? Vamos ao nosso quarto vídeo falando sobre teatro. E esse vai ser o segundo abordando a poética do Aristóteles. Como nós vimos no vídeo anterior, Aristóteles define a tragédia como sendo a imitação de uma ação nobre e completa com a devida extensão, em linguagem artisticamente enriquecida de todos os tipos de ornamentos linguísticos, aplicados separadamente nas várias partes da peça, sendo apresentada de forma dramática e não narrativa, provocando por meio de incidentes que nos inspiram terror e piedade a catarse dessas emoções. A gente falou no vídeo anterior da mimesis, que é essa parte da imitação, né? E hoje a gente vai falar sobre a catarse. Provavelmente vocês já falaram essa palavra alguma vez, ou já ouviram alguém falando, e a gente deve isso ao Aristóteles, né? É um dos principais conceitos da criação dramatúrgica e se tornou popular entre pessoas que não são ligadas nem ao teatro nem à teoria literária. Caiu no gosto do povo. A palavra aparece apenas 2 vezes em toda a poética. Uma é nessa definição de tragédia e a outra se referindo à significação que catarse tinha na medicina grega, purgar a doença. Tá? Aristóteles promete abordar com mais profundidade o conceito de catarse conforme sua definição da tragédia, mas ele não o faz ou o fez e isso não chegou até nós. Tá? Então pensa bem, nós temos um dos principais conceitos utilizados pelo filósofo sem qualquer aprofundamento do seu significado. Isso abriu margem para que estudiosos posteriores lidassem com o conceito como lhes convinha dentro da visão particular que cada um tinha das artes cênicas. Então eu vou falar um pouco sobre esses conceitos, mas não vou falar o nome de cada estudioso desse, porque eu acho que só vai encher a cabeça de vocês. Tá? O que importa para a gente é o conceito. Uma das teorias bem aceitas diz que Aristóteles usa catarse em resposta ao Platão. Platão criticava a arte, dizendo que ela incentivava as paixões, e por paixões vejam as emoções, e não apenas paixão de amor. Tá? Aristóteles então demonstra que, na verdade, a arte nos livra dessas paixões, agindo quase como que num procedimento médico, como uma vacina. Tá? Ela nos livraria desses distúrbios emocionais através da administração de doses atenuadas de agentes similares, no caso, a piedade e o terror. A tragédia seria então praticamente uma homeopatia ou uma vacina. Uma visão bastante popular também lê catarse como um termo moral e não médico, como purificação e não eliminação ou purgação. Essa interpretação ela ganhou defensores no período neoclássico, onde se buscou o tom moralizante para as artes cênicas. Ainda hoje é bastante usado, a gente vai ver mais no final. Tá? Uma visão mais moderna se afasta tanto do conceito físico quanto moral. Ele interpreta a catarse como um elemento estrutural ou artístico da composição dramática. Então, a catarse ocorreria não no espectador, mas no interior do enredo, tá? De forma a harmonizar os elementos divergentes em si. Então a resposta do público se daria a essa harmonia da construção cênica e não à experiência de eclosão de purgação de emoções físicas ou morais. Um estudioso do século passado, já na primeira metade do século XX, sugere que o que ocorre no espectador da tragédia é uma espécie de iluminação intelectual, graças à qual ele consegue perceber como as emoções perturbadoras se encaixam em um mundo unificado e harmonioso. Defensores dessa ideia sugerem clarificação como tradução de catarse. É fácil notar, né, que cada uma dessas visões decorre da leitura de diferentes pontos de vista da tragédia como um todo, mas, de forma geral, há um consenso que a catarse é uma experiência benéfica e enriquecedora, seja ela psicológica, física, moral, intelectual, combinação de um ou mais desses elementos. Tá?
É muito fácil a gente observar o processo de catarse contido em obras populares contemporâneas, filmes, livros, novelas. É aquele momento em que o mocinho ou a mocinha, depois de anos e anos, capítulos e capítulos, páginas e páginas, sendo vítima das maldades do vilão, finalmente consegue se superar e aplicar um enorme castigo em seu antagonista. Nós nos sentimos purificados, vingados nesse processo, porque nós também, como público, sofremos cada dor e cada humilhação imposta àquele ou àquela que tem nossa torcida na trama. Tá? Os autores usam o recurso da identificação, que viria na mímese, né? E da catarse de forma muito eficiente para conseguir isso. Para que a catarse aconteça, é necessário que o terror e a piedade sejam levados ao limite, às últimas consequências. Daí porque os vilões, durante boa parte da história, da trama, eles são mais espertos, mais fortes, mais sortudos do que o herói. Na hora que dá essa virada, é que o herói se torna mais forte, né? Quanto mais o nosso herói sofrer, quanto mais difícil parecer qualquer chance dele vencer o vilão, mais iremos torcer para que ele consiga, então maior será a catarse sentida quando isso acontecer, tá? A catarse, ela nos permitiria ou nos permite vivenciar situações difíceis, perigosas, absurdas, sem a necessidade de corrermos qualquer perigo. Nós vivemos todas as emoções possíveis através das personagens. Amamos, sofremos, sentimos medo, terror, pânico, nos colocamos em situações que jamais nos colocaríamos na vida real. E dependendo da qualidade do autor, do diretor, do ator, do escritor, podemos experienciar diferentes formas de catarse. Da catarse moral, onde um político corrupto, por exemplo, que se dá bem durante toda a trama, é preso e castigado, passando pela catarse intelectual, onde aprendemos com os erros e sofrimentos de uma personagem, até a catarse física, que é o que acontece, por exemplo, num bom filme de terror, onde a gente termina exausto, como se tivéssemos realmente passado por todas aquelas situações apresentadas na tela, né? Então, agora você já sabe identificar o processo de mímese e de catarse na construção dramatúrgica. E quando eu falo dramatúrgica, eu não estou falando apenas do teatro. A literatura, novela, tudo isso, os filmes, todos eles utilizam exatamente esses elementos para poder dialogar com a gente. Tá? É fascinante observar, né, como nós somos manipulados, entre aspas, por bons autores, bons diretores, bons escritores. É uma dança onde nos movemos juntos com eles, eles nos levam exatamente para onde eles querem. E não existe acaso nessa construção, é tudo técnica. E quanto melhor a técnica fica escondida, mais a gente admira o trabalho desse povo. Tá? Por hoje foi isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre a falha trágica, que é outro conceito base da poética de Aristóteles, e aí eu creio que a gente encerra a parte da poética e pode começar a analisar as principais tragédias gregas. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários do vídeo ou na minha página lá no Facebook, eu vou ter o máximo prazer em responder. E fiquem em casa, fiquem bem, continuem se cuidando. Tá? A gente se vê daqui a pouco. Tchau.